Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E hoje eu queria convidar vocês a participar desse papo super especial com um convidado queridíssimo pela nossa Catedral da Reconciliação. Como de costume, eu sou a Adri e agora eu vou apresentar para vocês, de forma mais detalhada, um pouco mais sobre o nosso convidado. Hoje eu vou bater um papo com ele, que ele é carioca de nascença, mas acredito que seja pernambucano de coração, quase petrolinense. É casado com Suzy, pai de 2 filhos, cativa a todos com seu jeito engraçado, é dono de uma homilética impecável, fala muito sobre isso. Nos instiga a sermos apaixonados pelas cartas paulinas, é também professor do Seminário Logos aqui no nosso SEB e, além disso tudo, já foi missionário. Ama um bode guisado e pudim, é obcecado por tubarões, ama viajar e é apaixonado pelo seu Santinha, que não tinha como deixar de falar. Pastor Rodolfo e também psicólogo Rodolfo, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Maravilha, olha, essa pesquisa foi completa demais, Foi? viu? Essa, A gente saiu essa aí falando com várias pessoas. essa daí foi até a questão dos tubarões, olha só. Pois é. Era, Dona essa foi, Suzy nos passou bem o relatório. foi ótimo isso daí. Pastor, seja muito bem-vindo ao Reconcast. A gente está muito feliz aqui de conversar Que com o senhor bom, eu hoje. também, feliz demais de estar aqui. Maravilha. Acho que é um nome muito pedido pelas pessoas, o senhor é muito querido pela nossa comunidade, acho que o senhor já sabe disso. E eu queria já começar que a gente conversando aqui, o senhor chegou na Recon faz 2 anos, 3 anos? É, vai fazer 3 anos em dezembro, né? Uhum, Agora, vai fazer praticamente 3 anos, né? Porque eu cheguei na segunda quinzena de dezembro, aham, né, de 21, né? sim. É isso mesmo. E aí é uma coisa que eu queria saber, as pessoas, pelo senhor estar muito recente aqui, mas o senhor já conquistou o coração de todo mundo, acho que talvez muita gente não saiba da sua história. O senhor fala muito, eu fui sua aluna no seminário e eu pude escutar muitas histórias boas do senhor. E talvez as pessoas não saibam como é que foi essa sua trajetória dentro do ministério, conhecendo Jesus. E o senhor também já foi missionário na Jocum e hoje é pastor, já foi pastor em Petrolina, enfim. E eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, como é que foi todo esse processo aí ministerial na sua vida? Vou falar resumidamente, tá? Uhum, Eu sou filho de pais cristãos, igreja católica, minha família era católica, é católica praticante, né? uhum. E a gente teve uma vivência na igreja católica, frequentar mesmo a igreja desde criança. Eu fui criado, estudei em colégios cristãos, né? Sim. E quando a gente veio para Recife, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? E eu morei lá até os 13 anos. Quando a gente veio para Recife, se mudou, porque meus pais queriam que a gente. A minha família é de Recife. Uhum. Meus pais foram a trabalho para o Rio de Janeiro, ficaram Sim. lá muitos anos. E quando a gente voltou, a gente teve uma adaptação muito difícil. E aí, a minha avó paterna, né, Uhum. ela fez uma promessa para que se eu passasse de ano, eu iria frequentar 4 missas seguidas. Ela É, prometeu pelo senhor. prometeu por mim, né. E eu tinha muito tempo, já que a gente estava sem frequentar a igreja, Uhum. e eu passei de ano. E aí nós fomos a família toda e Aham. ficamos muitos anos, voltamos a frequentar a igreja. Uhum. Nisso, quando eu tinha 17 anos, eu fui convidado para fazer o encontro de jovens com Cristo. Meu irmão, Episcopal, na que Episcopal, na época era né, anglicana, que né? era anglicana, né, Uhum. lá na Catedral da Trindade, que era a Sim, sim, paróquia da sim. Santíssima Trindade, né. Meu irmão começou a namorar com uma menina de lá, ela Uhum. convidou ele para fazer o encontro, ele me convidou para fazer o encontro. E eu fiz o encontro e aquilo foi transformador para minha vida. Eu entrei ali um Rodolfo naquela sexta-feira e saí outro transformadíssimo no domingo. Sim. E aí começa essa trajetória. Eu começo a frequentar a igreja episcopal e fiquei nesses anos todos lá na liderança. E quando eu, mais ou menos, eu acho que anos depois, assim, lá para frente, quando eu fiz o meu cursilho, Uhum. né, eu tinha já esse sentimento de um chamado pastoral e no cursilho teve algo especial, sobrenatural ali para Sim. minha vida. Eu entendi que era um chamado de Deus mesmo, né? Uhum. Eu fazia faculdade de comunicação social na época, Uhum. tranquei 2 dias e comecei a fazer teologia, o seminário teológico. Caraca. Foi. E aí, bem, foi uma longa história, mas aí eu fiz Aham. o seminário todo, né. Eu fui da primeira turma do CETEC, que é o nosso Olha aí, seminário, um dos né, teológico. pioneiros. É. Antes do CETEC, eu tinha estudado no seminário Sim. pentecostal, foi esse que eu comecei.
Depois eu fui para o seminário anglicano e estudei lá um tempão no seminário anglicano. Uhum. E quando a gente começou o CETEC, né, fui da primeira turma do CETEC. E foi um chamado, assim, de Deus na minha vida mesmo. Eu Amém. entendia que aquilo era assim, é como se fosse assim, sabe? Foi para isso que você foi criado, sabe? Eu te Sim. criei para isso, eu te chamei para isso, né? Eu já era um comunicador, já gostava de falar muito, de Sempre foi escrever. bem, se deu É, bem com as pessoas, me né? dei bem com as pessoas, isso vem de Aham. família, né? Eu tenho um bisavô que foi um grande teatrólogo aqui na cidade do Recife, Que chamado Silvino Lopes, interessante. né? Tem hoje tantas coisas com o nome dele, ruas e lugares, né? E tudo. Meu avô foi jornalista há muitos anos, chamado Lula Hum, Carlos, era um jornalista do Jornal do Comércio, falava sobre parte de esportes. que E massa. eu tinha esse sonho de ser jornalista, talvez pelo meu avô, por essa influência Uhum, dele, uhum, né? Mas não fiz jornalismo, fiz comunicação social, mas era voltado para relações públicas, né? E depois eu fui fazer teologia. E fiz teologia uhum. e assim, segui. Quando eu terminei o seminário, aí eu Você tinha estava. quantos anos? Eu tinha 2000, eu tinha 28 anos quando eu terminei o Uhum. seminário, né? Você já estava Aí com Suzy? já estava com Suzy. Uhum. Estava com Suzy, né? Isso foi em 2006 que eu terminei o seminário. A gente casou em 2004, né? E eu fui estagiar, passei um ano em Carpina, na nossa paróquia lá de Carpina, né? Sim. Trabalhando com o pastor Edgar, que hoje é bispo Como daquela região, né? postulante. Era Era uma como ministro espécie de comissionado, eu era tá. ministro comissionado, Na né? época ainda não Lá. existia essa questão de Tinha, postulante, tinha. tinha? Eu postulei já, mas era como ministro comissionado que eu fui, né? Uhum, Trabalhar com o Edgar, que tinha sido meu discipulador. O cara que me ensinou a uhum, ser crente foi ele, né? uhum. Edgar e Meire, né? É um casal muito querido nosso, hoje é o bispo de Carpina. Sim. E o Edgar, eu passei um ano lá com ele, um trabalho muito bacana com os jovens. E o Edgar disse: Olha, pro bispo Fred, que era o meu bispo, era o Dom Fred, né? Olha, Rodolfo tá pronto, pode mandar ele pra alguma igreja. Fred já era É, bispo na época? era bispo. Assim, nesse tempo que eu passei, ele tornou-se bispo, né? É. Ele vai vir em breve aqui, a gente tem muitas Ah, acusações de tempo sim. aí pra fazer nele. Veja, ele foi meu amigo da juventude, nós Sim, fomos jovens juntos, vocês né? tinham uma idade É, parecida, né, todos temos ele, ele vocês. é mais velho que eu, acho que um ano, né? Uhum, Nós temos assim, nós vivemos juntos há muitos anos, foi juventude, né? Eu, uhum, eu toquei contrabaixo na ordenação dele de diácono, aham. na ordenação dele de presbítero, na de bispo, eu estava É lá na muito legal sagração. de Muito ver, legal, né. é. E a gente, assim, e o Edgar disse: Olha, Rodolfo tá pronto. A gente precisava de um pastor em Petrolina, que estava sem pastor, e me Sim. mandaram para lá, para Uhum. Petrolina, né? Então foi assim, algo que foi acontecendo nos anos, mas eu relutei bastante esse chamado de início, porque eu sabia que ia ser difícil da minha família entender essa questão de ser Perfeito, pastor, sim. mas eles aceitaram, né? A Depois mão de Deus estava aceitaram, nisso, né, estava pastor? nisso, né? Eles entenderam que eu tinha esse chamado mesmo, né? Depois de um tempo eles foram, cada ano que foi passando eles foram entendendo mais, né? Me apoiaram bastante, me Sim, apoiam hoje também, né? A vida toda. maravilha. E graças a Deus foi muito bom. E fui para Petrolina, Aham. né, para passar um Passou o tempinho quê? lá, 8 né. anos em Petro 15 15 anos, anos? 15 Eu errei anos. completamente aqui essa É, conta. passei 15 anos em Petrolina. 15 anos, caramba, muito tempo. É. E uma dúvida, pastor, como é que foi lidar com essas mudanças? Porque o senhor se casou antes mesmo de ser ordenado pastor, né? E uma das coisas que a gente sempre observa muito é como a família deve colaborar com o ministério e que isso pode interferir em muitas coisas. Então, como é que foi essas mudanças de ministério, de um local para o outro, geograficamente falando, são muitas mudanças. Sim. E como é que foi esse impacto dentro da família do Senhor? Isso foi interessante, que foi assim, eu casei com Suzy em 2004 e quatro Uhum, e eu não tinha essa eu fazia seminário, era seminarista, tinha uma ideia de ser pastor, mas isso era longínquo ainda para mim, né. E quando eu fui para Carpina, estava mais perto, porque eu tinha terminado o seminário já, né, e eu fui para uhum. Carpina, eu estava ali e achei que ia ficar um tempo ali junto com o Edgar, que era meu amigo, meu E ficar discipulador, tranquilo, né, nada ia ia ficar acontecer. tranquilo, é. E ele, quando disse para o bispo Fred que, olha, o bispo Fred precisava de um pastor em Petrolina, Uhum, compartilhou com ele e disse: Rodolfo está pronto. E o bispo Fred me chamou para uma conversa, lá em Vitória de Santo Antão, onde é a uhum. Catedral da Pedra Viva, né, onde ele fica. E ele disse: Olha, Rodolfo, a gente está precisando de um pastor em Petrolina. Eu orei e o nome que veio na mente, Deus me disse, foi você. E Pra você vai para surgir. lá. E eu fiquei, não gostei na época, porque eu tinha que me mudar de Recife. Eu não sabia nem onde era Petrolina. Eu nunca Sim. tinha chegado no sertão. O Uhum. máximo que eu tinha chegado era em Pesqueira, não tinha nem ido em Arco Verde, né? E aí ele disse assim: Olha, o nome é você. Mas ele disse: Ore, certo? E me dê essa resposta. E eu Sim. não gostei. E eu voltei de Vitória para cá, que está mais ou menos uns 50 minutos, né?
eu vim triste demais. Na verdade, com raiva, assim, sabe? Poxa, o Bisfred vai me tirar dali, vai me tirar. Eu tô tão bem em Carpina. Sim. E aí Um eu coloquei sentimento meio de de indignação, assim, né? indignação total, Uhum. total, porque eu não queria sair de onde eu estava, ter que me mudar, eu sabia lá onde era Petrolina. E aí eu orei e disse assim: Deus, a resposta vai estar em Suzy. Quando eu chegar, eu vou conversar com ela, e Suzy vai dizer, Olha aí né? a sabedoria. Pois é. E aí, quando eu cheguei em casa, meio ainda indignado, né? Meio assim, ela disse: como é que foi a conversa com o Fred? E eu disse: Suzy, você não sabe, Fred tá querendo mandar pra Petrolina. Aí ela Uhum. fez assim: é! Aí eu disse: tu não sabe onde é Petrolina? Ela disse: mas Deus já tinha dito a mim que a gente ia se Nossa, mudar, tava só aguardando confirmar no teu coração. nossa. E aí eu disse: então é pra ir, né? E aí nós largamos aqui, Suzy trabalhava em duas culturas inglesas aqui, um colégio, sabe, em três escolas, né? Sabe, e eu trabalhava aqui numa produtora musical e nós fomos embora. Fomos embora porque largamos tudo e fomos para viver de tempo integral, de ser Que pastor, de viver lá. maravilha. Uma igreja que eu, quando cheguei lá, tinham 28 pessoas só. Caramba. Foi um grande desafio, né? Nossa, eu fico muito feliz de escutar isso, pastor, porque eu fico pensando, é um direcionamento muito específico de Deus, né? E como Demais. é que foi esse sentimento de eu estou debaixo da mão de Deus? Não deu medo, não, porque assim, racionalmente falando, eu tenho dois empregos, eu tenho estabilidade, eu tô perto da minha família. Geograficamente, Deus está me mandando para outro lugar, com uma família nova, porque vocês eram novos, né? Estavam entendendo o casamento, a relação de vocês. Como é que foi o sentimento, assim, de como é que foi tudo isso, assim, Então, na veja, época? e foi algo interessante isso, porque eu queria ser pastor, eu sabia desse chamado, mas eu tinha medo de assumir uma igreja, porque é muito novo. Eu Aham. assumi a igreja de Petrolina com 29 anos. Eu fui Muito ordenado com novo. 29. E foi assim, Adri, eu fui ordenado na quarta-feira, dia 8 de agosto, Uhum. e assumi a igreja no próximo domingo, dia 12. No domingo seguinte, dia O 12. Fred foi rápido. Foi muito rápido. Não, eu saí do forno direto para lá, para Sim. poder tomar conta da igreja, Uhum. né? Eu nunca tinha pastoreado uma igreja como pastor titular, como, Uhum. como pároco, que a gente chama, né? Então foi um grande desafio. E era uma igreja que estava passando por uma dificuldade, porque ela tinha passado 7 meses sem pastor. Sim. O pastor saiu, teve algumas dificuldades quando ele saiu. Então não era uma transição fácil, né? Uhum. E outra coisa, eu cheguei lá em agosto e Suzy estava aqui dando aula ainda, ela não pôde ir. Então eu morei 4 meses em Petrolina só, em Nossa, hotel, com aquela cabeça de Recife, de que se eu saísse da rua eu ia ser assaltado, então eu não saía de canto nenhum. E aham. foi muito desafiador tudo Morrendo de isso, né? saudade de De casa. casa, uma cultura diferente, um clima absurdamente diferente, muito quente, né? Sabe? Aí eu fui começando a entender um pouco a cidade de Petrolina e foi acontecendo. Mas teve algo que foi diferencial nisso. Eu, com muito medo de assumir de ser pastor, no dia da minha ordenação, né? Isso é tão interessante que eu não sei nem se as pessoas, quando escutam isso, o que que elas pensam, mas foi a realidade. Eu fui para a ordenação, sabendo que ia ser ordenado para ser pastor, né? Uhum. E na hora que a gente é ordenado, a gente fica de joelho e os outros pastores e o bispo oram por a gente. Sim. E Dom Fred Como na colocou, como confirmação na também, né? confirmação, né? E ele colocou as mãos na minha cabeça, Dom Fred, começou a orar em línguas, os Hum. outros pastores com a mão em mim. E eu fui sentindo de verdade, o sentimento meu era que assim, algo estava me enchendo, algo muito quente, entrando dentro de mim, entrando dentro de mim. Sabe, alguma coisa assim, ele botando a mão na minha cabeça e entrando. Foi me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo. Quando ele terminou a oração, pediu para eu levantar, que ia me colocar a estola, ia colocar tudo, eu estava assim, com uma coragem que eu não sabia de onde era, pronto para Ó, enfrentar o que viesse. Espírito Então, Santo foi o Espírito tinha. Santo e foi assim, a ordenação, a gente pensa às vezes que é um rito, mas não é. Ela é algo extremamente espiritual. Aliás, todos os sacramentos, né? Sim. Esse era o sacramento da ordem. Uhum. Então, todos os sacramentos são espirituais demais. Há um meio de graça ali, sabe? É um De derramamento verdade, há um derramamento diferente, ali né? diferente, né? Diferente. Sabe? Isso é muito E me especial. encheu de uma coragem que eu não tinha. Uhum. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com esse gás, com essa coragem para enfrentar o que tinha que enfrentar lá. E foi muito difícil porque, assim, a igreja de Petrolina tinha passado por uma dificuldade, quando o pastor Uhum. saiu, ela se dividiu. Então, a primeira semana que eu cheguei lá, eu só escutei pessoas, eu comecei a Foi atender as resolver pessoas problema, né? só para resolver problema. Uma para falar mal da outra. Sim. E aí eu voltei com medo disso, né? Porque olha onde é que eu estou. Eu passei uma semana, gente falando mal de gente. Sim. E aí, quando eu conversei, procurei Dom Paulo. Eu Uhum. disse, Dom Paulo, eu preciso de um auxílio. Eu estou lá em Petrolina, uma igreja difícil, que eu estou começando agora. Aconteceu essa situação nessas 2 semanas que eu estou lá. E o que que eu faço? E Dom Paulo disse, ah, Rodolfo, ame aquele povo, dê a vida Aham. por eles. Só disse isso. Aí eu achei pouco.
Aí Suzy tem um tio que é pastor há muitos anos, tio Uhum. Jader, que é um pastor querido nosso, né, Sim. pastor batista lá em Curitiba, e eu mandei um e-mail para ele: "Tio Jader, a situação é essa e essa e essa, e o que é que eu faço numa situação dessa?". E ele respondeu o e-mail dizendo assim: "Rodolfo, eu estou indo visitar uma pessoa agora no hospital, Sim. não posso te responder agora, depois eu te respondo, mas vou dizer o seguinte: ame esse povo, sabe, Nossa. cuide deles". E eu respondi dizendo: "Não precisa mais responder não, já é Parecia o Jesus com suficiente", Pedro, né. né: "Hã, apacita as minhas Pois é. ovelhas, cuide das minhas ovelhas". Isso, né, e eu fui assim, nessa ideia, eu voltei com essa cabeça de dizer assim: "Eu preciso amar esse povo", né. E veja, eu Esse é o não é segredo para o pastor, esse é o segredo. para quem quer ser pastor, É. líder de uma igreja, E né. foi o que eu tentei fazer todos os anos lá, né, sabe. Amém. Às vezes consegui, às vezes não, né, porque eu Uhum. eu eu fui aprendi a ser pastor em Sim. Petrolina. Então essa comunidade teve muita paciência comigo e eu com eles também, mas foi maravilhoso, foi um casamento perfeito, Amém, sabe. glória a Deus. E tão legal ver e escutar isso, né. E o senhor falou aí, por exemplo, do sacramento, e no ano passado foi a minha confirmação aqui na Recon, tive vergonha na cara e me Sim, confirmei. pois é. Mas isso é muito legal, e eu lembro que uma amiga minha chegou pra mim e fez: "Te prepara, porque tudo vai mudar depois da tua confirmação". Fiz, isso deve ser onda da dela, não deve ser nada demais, assim. E eu lembro que na época eu fiz: "Mas rapaz, será que isso é só onda mesmo?". Mas e realmente tudo mudou, espiritualmente tudo mudou. Eu senti isso também, esse algo diferente. E eu acho muito bonito, porque a nossa igreja é muito litúrgica e a gente aprecia muito, esses ritos, que não são só Sim, ritos, né. E o exato. senhor falar isso, eu também compartilhar isso agora, é para fortalecer as pessoas a apreciarem e É. desfrutarem desses sacramentos como deve ser desfrutado, Porque né. ela é litúrgica, mas ela é sacramental e ela é Carismática. carismática. Então a Sim, gente crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. sim, E esse derramar no sacramento acontece no casamento, acontece no batismo, acontece na ordem, acontece na perfeito. confirmação, entendeu? Sabe, Uhum, todos os sacramentos na confissão, quando a gente está uhum. antes do culto ali, há realmente um agir do Espírito Santo sobrenatural E a ali gente tem que na nossa vida. apreciar esses Tem, detalhes, tem, né. né? Tudo isso é muito pedagógico para o nosso coração e para nossa espiritualidade, né. E aí puxando essa questão mais pedagógica e tudo mais, quando foi que o senhor, entrou no mercado profissional como psicólogo? Porque o senhor está falando aí que o senhor é pastor, cuida de pessoas, e eu queria entender quando foi o momento que o senhor se viu como um possível psicólogo dentro do mercado profissional? Veja, que eu lembro que, quando eu era mais novo, eu pensei em fazer psicologia, né, mas eu lembro que conversando com meu pai, ele disse assim: "Isso é curso para mulher Uhum. fazer", sabe. De fato era, né, a psicologia ela Naquela é época. dominantemente, Aham. predominantemente de mulheres que cursam psicologia, né. E aí eu não fiz, mas assim, né, era só uma ideia que eu tinha, porque eu gostava de ouvir as pessoas. Quando eu cheguei em Petrolina como pastor, eu tive que lidar com muitos casos de depressão na igreja, de Sim. pessoas com depressão difícil, né, pessoas com outros adoecimentos da mente. Eu não tinha ideia do que de como eu era teólogo, eu sou pastor, sou teólogo, eu estou aqui para poder cuidar de outra questão, né, espiritual e a questão teológica, né, de ensinar a teologia, de pregar. E aí tem lá em Petrolina a Universidade Federal, né, do Vale do São Francisco, a Univasf, que é uma Uhum. universidade muito boa, e ela tinha começado, recém começado, 2005 ela começou, eu cheguei lá em 2007, então ela era Hum. nova ainda Sim. a faculdade, né, e eu disse: "Vou fazer vestibular para psicologia". Só que eu estava há muitos anos, já tinha terminado o segundo grau, sem estudar, sem estudar mais nada, mas fiz, e passei. Eram 80 vagas, eu passei em 77, sabe, né. E eu disse: "Eu tenho um negócio com esse número 7 assim, uma Sim. numerologia cristã que eu fico brincando, Aham. né, e eu disse: "Foi de Deus mesmo, Deus que fez eu passar". E cursei e me apaixonei pela psicologia durante o curso. Apaixonei Sim. mesmo, assim, pela O senhor psicologia, né. cursou enquanto estava cuidando da igreja lá Então e isso. uma coisa serviu para outra De também, outro. né? Isso e serviu muito, mudou a minha vida, mudou meu ministério, mudou a minha forma de ver o ser humano, mas absurdamente. A Sim. psicologia faz isso com a gente, aguçou alguns dons que eu tinha de aconselhamento, de atender, de saber como lidar com as pessoas, mudou a minha vida Ler as completamente, pessoas, ter é. essa percepção diferente. Diferente. Uhum. Eu diria assim, se todo pastor fosse psicólogo, ele, vamos dizer assim, talvez iria ajudar muito no ministério, né. Sim, Sabe, porque é um curso que a gente olha para o ser humano com outro olhar, né. sim. Então, assim, mais humanista, mais amoroso, sabe, Uhum. num olhar de cuidado do ser humano, E para quem tem um dom né. pastoral, aperfeiçoa esse Aperfeiçoa lado, né, essas muito. É. habilidades. E aí, veja,
eu tenho essa perspectiva, né, e eu já sabia, eu sempre gostei de aconselhar as pessoas que eu queria seguir com profissão de vida. Uhum. E quando eu terminei a faculdade, né, isso foi interessante porque na faculdade, a faculdade eram 5 anos, eu fiz em 8. Porque eu tinha tempo, eu tinha que Sim. cuidar da igreja, 2 filhos nasceram nesse caminho, Caramba, eu não sabia disso. eh, 8 anos para se formar na 8 anos para me psicologia. formar, porque Davi e Daniel nasceram nesse tempo. Eu entrei na faculdade em agosto, Davi nasceu em outubro. Então depois Daniel chegou 1 ano e 7 meses depois. Então assim, a gente foi lidando, aprendendo a ser pai com uma igreja absurdamente crescente, estava Sim. crescendo muito, e eu tive que lidar com tudo isso nessa situação, né, morar numa cidade diferente, estar com uma igreja crescente, com 2 filhos crescendo, foi uma fase da vida diferente, né. Então eu não conseguia Mas o senhor pagar disciplinas perseverou, todas, né, porque muita perseverei. gente eu não sei se eu conseguiria passar 8 anos numa faculdade, mas, assim, é muito admirável isso. E eu vou dizer, Adri, além disso, eu tive uma situação interessante, assim, 2 situações que eu fui perseguido na faculdade por ser pastor. Eu Sim. tive professores da psicologia que eram ateus, e Uhum. eles pegaram no meu pé com um jeito, assim, que em 2 disciplinas eu reprovei e paguei 4 vezes cada uma. Caramba, sim. Isso também atrasou um pouco, porque tinha os pré-requisitos, né. Mas deu certo, consegui me formar, graças a Deus, Amém. e eu quis logo trabalhar. E eu sabia, assim, eu queria, a minha ideia era ir para psicologia hospitalar, eu pensava nisso. Só que eu passei um dia no hospital, só um dia no hospital, e foi o suficiente para eu dizer: "Eu Sim. definitivamente não nasci para isso", assim. Não conseguia ver aquelas situações todas no hospital. E a clínica é o que eu queria mesmo, a minha, vamos dizer assim, a formação na faculdade, a gente escolhe para onde ir, eu fui para a área clínica no final, né, fui meio que especializando em clínica, e fui clinicar. E assim, eu sou E tá apaixonado até por isso, hoje, até né. hoje. Não, e assim, quem lhe conhece um pouco mais, sabe que isso é a cara do senhor. O senhor ama conversar com as pessoas e tem essa paciência. E é muito bonito de ver porque, quando a gente fala sobre o que é ser pastor, o pastor é aquele que cuida de pessoas, né. Porque hoje a gente tem pastores mestres, a gente tem, outras funções dentro do ministério, né. Mas o pastoral, que é o aconselhamento de pessoas, é tão específico e é tão precioso para dentro de uma comunidade, né. De vez em quando a gente já conversou sobre isso, né, sobre a Sim. importância de um pastor que cuida de pessoas, assim como seria um psicólogo, né, para Isso cuidar de pessoas dentro de é. uma comunidade, né. E eu vou lhe dizer, assim, eu fiz uma formação que era chamada de jornada espiritual, de Uhum, formação com o pessoal do Renovare Brasil, né, o pessoal massa. do Renovare do Richard Foster no Brasil abriram o Renovare Brasil, e eu participei 4 anos, eu participei com esses caras fazendo retiros de formação espiritual. É Muito voltado muito para isso de legal, né. aconselhamento? Não, era voltado mais para uma questão da gente entender a espiritualidade mesmo Uhum, cristã, e a gente estudou muito o que a gente diz assim, os padres do deserto, que era uma coisa muito interessante, essa sim, espiritualidade dos padres do deserto, né. Então a gente estudava, por incrível que pareça, era um pessoal cristão reformado, mas a gente estudava muito, autores católicos, sabe, como Henry sim, Nouwen, sabe, como, Thomas Merton, sabe, assim, autores maravilhosos, né, sabe, que eram católicos, né, mas muito bons, né, e sim. antigos, né. E nessa formação teve um dia lá, um momento no retiro, que eles pediram para a gente fazer uma dinâmica da gente descobrir qual era a nossa missão de vida. A missão é a razão de existir. Uhum. Você existe para quê? De modo geral, nós cristãos existimos para Glória de glorificar a Deus, Deus, sim. né. Mas de modo específico, você, Rodolfo, e nós passamos um dia inteiro para achar aquela resposta, e gente não achou, outros acharam mais fácil, Uhum. né. E eu pensando, pensando, pensando muito, e cheguei a essa conclusão, assim, né, tipo um direcionamento espiritual, que a minha razão de existir é cuidar de pessoas. Sim, E eu faço isso através do sacerdócio, né, como pastor, e faço isso através da profissão como psicólogo, né. amém, Então foi, assim, uma razão de existir. Eu realmente gosto de cuidar das pessoas, né, eu tenho esse, isso amém. está dentro de mim, né, é uma Sim, razão, né. e todo mundo percebe isso. Que bom, que bom. E isso é uma maravilha. Eu gosto também dessa conversa da gente de, o senhor faz isso dentro do ministério, mas o senhor também faz isso na sua vida Sim. profissional, e as 2 se encaixam, é o mesmo propósito, a mesma missão. Às vezes a gente fica muito confuso de ter uma vocação 100% integral, ou de ter uma vocação só para o trabalho, para a vida profissional. E, na verdade, Deus nos chama para os 2 lugares, talvez, né. O senhor está aqui atuando ministerialmente nisso, e também na vida profissional, na sua clínica.
mais, né. É uma maravilha. E aí, entrando um pouco dentro do tema que eu queria que a gente conversasse muito hoje também, o senhor atende muitos casais dentro da clínica, né, dentro do seu consultório. Então o senhor é muito conhecido por ser um excelente terapeuta de casais. Mas aí trazendo um pouco de polêmica, quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades que o senhor atende dentro do consultório, relacionadas aos Veja, casais? isso. Esse foi um direcionamento, assim, que eu também tive. É o que eu mais. Eu atendo gente individual, né? É Uhum, psicoterapia individual. Mas o que eu mais gosto de fazer é terapia de casal. Eu uhum. amo. É, Não deve ser um problema pequenininho, né? veja, não é não. Né? Assim, tem de todo tamanho, na verdade, né? Sim. Mas eu vou lhe dizer assim, eu diria, assim, resumidamente, né? Porque estou pensando rápido agora, que o maior problema que os casais têm é um querer mudar o outro. Eu diria que esse é o problema número um dos casais, sabe assim? Eles casam e eles querem mudar o outro, Nossa. sabe? Então, às vezes é uma falta de se conhecer, né? E às vezes é uma imposição. Eu quero que você seja do jeito que eu quero que você seja, mas você é de outro jeito. Aí como é que pode? Então você não aceita o jeito que o seu cônjuge é, entendeu? Então assim, você está querendo mudar o jeito da pessoa Sim, ser. Isso é o que causa muito, assim, veja, esse é o princípio da causa dos problemas, é você querer mudar o outro, entendeu? Né? sim. Então são muitos problemas que tem, são muitos, né? Mas eu acho que esse daí, assim, é o inicial, né? Aí partindo para as partes mais difíceis que eu atendo, o que que eu acho que são os dois maiores problemas do casal? É a traição, é hoje uma pandemia no nosso tempo, né? E a Se tornou agressão normal, física. né, para as Sim, pessoas. infelizmente, sim, para muita gente, né? E a agressão física são as duas piores, assim, que de pior pode acontecer no casamento, para mim, é a agressão, chegar a um ponto de uma agressão física e a traição. E a traição, ela é uma das feridas mais difíceis de serem saradas no Sim. coração, sabe? Muito difícil. E as pessoas se machucam muito, entendeu? No casamento, né? Uhum, Aí, por conta disso, eu fui entendendo que eu precisava fazer eu gosto de estudar. uhum. Então, eu fui fazendo, na teologia, eu fiz algumas especializações, fui fazendo outros cursos, né? Sim. E na psicologia também. Então, eu fiz uma especialização, uma área muito legal da psicologia chamada terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, TCC, aham. é uma abordagem da psicologia, né? Uma forma de entender o ser humano, né? E eu fiz também uma formação em sexologia clínica. Tu chegou no Que ponto é que a gente queria chegar também. Pois é, que é uma área muito bacana, como eu Uhum. trato com casais, e na verdade até individual, porque a sexualidade está na vida de todo mundo, Sim, né? Então, em algum momento no consultório, alguém vai falar dessa área, né? E eu ouvia muito disso sem ter esse know-how de conhecimento. E eu disse, eu sim. preciso estudar. E eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, grande, né, sobre formação, eu tenho feito vários outros, né? E tenho Aham. sempre estudado e formado nessa área para lidar com essas questões que Sim. têm a ver com a sexualidade humana, né? E aí uma pergunta sobre isso, pastor. Isso causa certa estranheza na pessoa, nas pessoas, assim, no geral? Porque, assim, dentro da... Inclusive, de vez em quando eu falo assim para os meus amigos próximos que não conhecem, e eu sempre falo do senhor, e falo que o senhor tem essa especialidade nisso, e o senhor fala de uma forma muito aberta aqui na igreja sobre isso, para quebrar esse tabu, porque isso é um tabu dentro da igreja. E eu queria que o senhor falasse se isso causa estranheza, como é que as pessoas enxergam esse tabu. Veja, causa estranheza porque falar de sexo, né, e sexualidade, e principalmente no âmbito evangélico, da igreja evangélica, isso é um grande desafio, Sim, porque foi criado para a gente esse tabu muito grande, né? Eu costumo dizer o seguinte, que na história da humanidade, né, talvez história recente, nós fomos transformando o sexo em algo como se fosse pecado. Então, quando a gente olha para o sexo, é uma pimenta, é um diabinho, é um negócio escuro, vermelho, alguma coisa sim. desse tipo. Tudo tem a ver com o pecado, com o proibido, com o que não pode, Não é né? nada Sabe? Não é santo, não é nada nada santo, né? puro. Aham. E também promíscuo. A gente passou a Uhum. ter esse olhar para a sexualidade, Isso né? é tão triste, É né? muito triste. Eu dou o exemplo seguinte, veja. Todos os palavrões que a gente conhece na nossa língua têm a ver com sexo. Todos. Sim, Todos, sem exceção. As pessoas que estão ouvindo vão pensar agora aqui em palavrões, todos, sem exceção, têm a ver com a área sexual, com a vida sim. sexual.
Então, o que que significa isso? Que nós fomos transformando, nós como sociedade, eu digo, fomos transformando o olhar para o sexo e para a sexualidade como algo sujo, algo ruim, algo errado. E aí o papel da sexologia, né, alguém que está na sexologia clínica feito eu, é você mostrar a parte bonita da sexualidade, a Sim. parte bonita do sexo, A entendeu? santa Né? também como um Santa, pastor, espiritual, né. criada por Sim, Deus, foi Deus que criou o sexo, sim. né, com muita vontade, né, então Uhum. assim, a gente o meu papel é esse, então meu papel é desmistificar, por isso que eu gosto de falar disso de forma bem aberta, Quem já tem mu escutou sabe quem já como é. sabe como é, né, aí causa uma estranheza? Causa, muita Sim, gente fica com choque, pessoas que são ou que vieram de igrejas mais evangélicas, tradicionais, tradicionais, sim. eles às vezes se escandalizam um pouco com o sabe o que eu vou falar, né, mas eu sempre falo de forma muito respeitosa, mas falando de Precisa ser forma aberta, falado, né, de sim. forma aberta, entendeu, para as pessoas. Perfeito. E eu acho muito importante isso, porque, a gente vive, acho que numa geração onde tudo se tornou muito promíscuo. Não tem nenhuma referência, eu não assisto mais nenhum filme, nenhuma série, ou escuto uma música mais recente na cultura brasileira que não tem um apelo sexual. Quase todas têm. Qualquer referência artística hoje em dia tem um apelo sexual muito forte. Exatamente. E o nosso papel como igreja é olhar para isso de forma santa, de forma pura. E a gente, como é que a gente vai falar sobre isso se a Pois gente é. não tiver Deus levantando pessoas como o Senhor para desmistificar, né? A gente precisa entender como é que o Senhor vê as coisas, como é que as coisas foram formadas, para a gente conseguir entender melhor como é que as nossas relações podem ser mais santas e como Deus planejou para que fosse, né? E aí, entrando nesse âmbito agora sobre as nossas relações, eu queria que o senhor me falasse qual é o segredo para um casamento de sucesso. E aí eu trago até uma provocação sobre uma palestra que o senhor deu para a gente, falando sobre aqueles pilares de relacionamento que o senhor sempre fala para que um relacionamento dê certo, né? Veja, eu com esse passar dos tempos, né, muitos anos atendendo casais, eu fui percebendo que tinha muitas coisas em comum, por isso que eu gosto de atender casal também, Sim. porque a maioria dos problemas é em comum, né. Então, o que é que E uma acontece? experiência única, né? Então assim, na realidade, não é por isso que eu estou trabalhando com casais, mas chega a ser mais fácil, porque os problemas são comuns. Então eu já lidei com tantos casais com essa situação aqui, que eu sei como agir dessa maneira aqui com eles agora, com esse que está Uhum, chegando agora, né. E aí, na TCC, que é essa abordagem que eu sigo, a gente trabalha com protocolos. Por uhum. exemplo, chegou alguém com depressão, a gente sabe mais ou menos o que fazer. Então eu criei um protocolo de terapia de casal, sabe, que foi um Massa. negócio bem interessante, que eu penso até depois em escrever sobre isso ou colocar algo mais para Com frente sobre isso, certeza. né. Uhum. Mas eu criei um protocolo, então o casal quando chegar lá, eu sei o que fazer com ele em cada sessão de uma terapia de casal, desse processo terapêutico, né. Perfeito. Claro, os casais mudam, tem coisas que a gente muda, eu adapto um pouquinho, mas eu tenho o que fazer. E aí, no decorrer disso tudo, eu fui entendendo e fui estudando mesmo, lendo, percebendo do consultório, que tem, eu chamo de pilares, né, que sustentam o casamento, sustentam a relação, né, a relação de modo geral, mas o casamento também, né. E aí eu começo a falar sobre isso e eu estou escrevendo um livro sobre isso, né, Que que massa. eu não consegui ainda terminar, mas eu estou na ideia de terminar esse livro, Uhum. porque eu estou com tantas atividades que eu estou escrevendo pouco. Mas eu estou escrevendo um livro que vou lançar em breve, né, sobre esses que eu chamo os 7 pilares que sustentam um casamento ou uma relação. Quais são eles, né? O amor, né? A gente precisa ter o amor para poder. O amor é o pilar central, vamos dizer assim. A Bíblia diz que Deus é amor. Sim. Então a gente tem que ter amor para poder estar junto com o outro, né? A confiança tem a ver com a transparência e a verdade e a Segurança da fidelidade, relação. né? E assim, a confiança tem muito a ver com fidelidade, de Uhum. não trair, mas não é só isso. Tem a ver com a verdade também. Você saber que com quem você está é verdadeiro com você, não mente para você, Perfeito. né? Uhum. Então isso é muito importante, né? O respeito que tem a ver com o trato, né? As pessoas que se tratam. Então, por exemplo, certa vez eu atendi um casal e a pessoa disse assim, o marido muito feliz disse assim: "Olha, mas eu nunca bati em você", sabe, como se isso fosse uma grande coisa e não fosse obrigação dele isso, mas ele achando isso muito, e a esposa disse assim: "É verdade, você nunca bateu em mim, mas me manda tomar naquele canto todos os dias", Falta de respeito do mesmo então jeito, né? veja, absurdamente falta de respeito, né. Sim. Então o respeito é o modo que a gente se trata, então que tem a ver Uhum. com a agressão física, mas muito mais verbal, psicológica, Sim. muitas vezes, né.
Então isso é a falta de respeito com o outro, né? Então a gente tem depois a admiração, que é um outro pilar maravilhoso, porque é quase que impossível você durar muito tempo com alguém que você não admira Isso é mais, tão né? importante, né, É Rodolfo? muito importante, Porque eu acho muito. que, desculpa te atrapalhar, mas esse tema é muito legal. Se não existir uma admiração pela pessoa, talvez aquela relação se torne amizade, né? É, é. E aí eu gosto de dizer o seguinte: os pilares, na verdade, eu chamo de pilares, mas poderia chamar de teia, porque um tem a ver com o outro e está Outro. interligado com o outro. Entendeu? Então, assim, como é que eu consigo amar quem eu não admiro? Uhum. Né? E aí você tem outro, né? Então, assim, como é que eu. Aí vem os outros pilares, né? Depois da admiração, né? O diálogo, que é um outro pilar maravilhoso, porque é Importantíssimo, né? importantíssimo no casamento dialogar, e é impressionante como eu atendo casais que tem um monólogo, um fala, o outro só escuta, não responde, não fala, né? Dialoga pouco, né? Depois a gente tem um pilar do sexo, que é Uhum. a vida sexual importantíssima no casamento, e por fim o pilar das finanças, né? O sétimo Perfeito. pilar. Então, esses pilares é como se fosse uma teia. Sim, Porque como é que eu posso fazer sexo com quem eu não amo? sim. Como é que eu amo quem eu não admiro? Como é que eu faço sexo com quem eu não respeito? Como é que eu dialogo com quem não me respeita no diálogo? Perfeito, Como é sim. que eu tenho uma relação financeira boa com quem eu não confio? Então, eles estão Uma interligados, coisa um se tem liga a com a ver com a outra, né? outra, né? E talvez até, pastor, porque quando a gente fala sobre os 7 pilares e principalmente sobre os 2 últimos, nós estamos falando sobre casais casados. Isso. E eu acho que para quem namora, os 5 primeiros também são muito praticáveis, Não. né? De admirar, de ter respeito, do diálogo. Eu acho que principalmente o diálogo para quem tá iniciando o namoro, ou tá no namoro, no noivado, para nós que somos cristãos, é extremamente importante para a construção de uma relação, de um casamento mais saudável, né? Eu diria até que o único pilar que não entraria na questão do namoro, no namoro cristão, seria o sexo, que no ideal de Deus Sim, não era para entrar, no real e muita gente entra. sim, Mas os outros todos estão englobados. Até a vida financeira de quem namora, às vezes está junto. Como é que a gente divide o dinheiro? sim, Como é que tá? A gente divide uma conta, ele paga, eu pago. Então é muito importante já saber desde já como é que o outro lidar com o dinheiro. Porque é perfeito. impressionante como as finanças é um ponto importante para separação, muitas vezes, né? Gente que não sabe lidar bem com o dinheiro um com o outro, com as finanças que tem, e entram em conflito que chega a uma separação. Só que aí eu digo que é o seguinte: quando os pilares quebram, o que que acontece? Veja, quando os pilares quebram, né, tem duas, é assim, como se fosse uma argamassa, tem dois cimentos ou concreto que a gente consegue restaurar eles, né? Sabe que a gente restaura como? Eu digo que é o seguinte: com o perdão e com a espiritualidade. Perfeito. Então a gente só consegue restaurar os pilares quebrados com o perdão, e o perdão, para mim, ele é divino, é só Deus que faz a gente perdoar, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, e a espiritualidade, ou seja, Deus fazendo parte dessa relação, a relação consegue ser restaurada, entendeu? Amém. Dom Paulo Garcia, nosso arcebispo, ele diz assim, quando casa as pessoas: não existe um casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar, e nenhum casamento tão bom que não possa melhorar. Uau, Entendeu? sim. Então Deus pode restaurar tudo, mas a gente tem que convidar ele para a relação. Perfeito. E pastor, saindo um pouco assim dos casais, mas para os solteiros que não têm o dom para o celibato. Sim. Sim. Como é que o senhor diria hoje, quais são os principais conselhos que o senhor diria hoje para um solteiro prestar atenção, ao buscar se relacionar com alguém? Eu penso o seguinte: que nossa sociedade hoje, século XXI, ela mudou eu vou chamar de regra, mas talvez não fosse regra, um padrão Sim, que nós tínhamos na sociedade durante muito tempo. Qual era o padrão? Número um, a gente namora, e o que é namoro? É se conhecer, né? A gente quer conhecer a pessoa, conhecer quem ela é, como ela trata os pais, como ela trata os outros, como ela trata né, os princípios. princípios que ela tem, os valores que ela tem, os objetivos de vida, onde é que ela quer chegar, o que é que ela quer fazer. Então a Perfeito. gente conhece essas pessoas emocionalmente, essa pessoa, como ela é existencialmente. Segundo, a gente vai noivar. Porque o que é o noivado? O namoro deu certo. Eu conheci essa pessoa e gostaria de ir adiante com ela. Sim, Então, o noivado é o seguinte: veja, sociedade, estamos colocando uma aliança na mão direita para dizer que demos certo e estamos nos preparando para casar. E aí a gente casa. E o que é o casamento? É você dizer assim: quero passar o resto da vida com você. perfeito. Eu quero envelhecer ao seu lado. Uhum. E a gente faz isso. O que é que aconteceu no nosso tempo, século XXI? Nós invertemos a situação. A gente tem casado para poder se conhecer. Ou a gente tem vivido um namoro de forma maritalmente,
como se fosse um casamento, né? Uhum. Sabe, um namorido que a gente chama, para se conhecer. E aí você já quer viver uma vida como se você fosse casado sem ser, e você, ao se conhecer, descobre que a pessoa não é certa. Então, acabou. Por isso que a gente tem tantos divórcios hoje. Então, Sim, qual seria a regra, vamos dizer assim, ou a dica de ouro? Seria o seguinte: volte a se conhecer, volte ao primeiro ponto. Então, perfeito. você que é solteiro, que você está procurando alguém, gaste tempo conhecendo a pessoa, E, né? pastor, eu acho que isso é tão precioso e até assim, bíblico, né? Porque eu, como mulher, eu percebo que o nosso Deus, ele faz de tudo para nos proteger, né? E para nos blindar de muitas coisas. A sociedade hoje tenta fazer tudo ao contrário, né? E nós, como crentes, como cristãos, até dentro da igreja, a gente precisa retomar isso. Né, de buscar não só a santidade e a pureza, mas fazer as coisas de uma forma correta, entendendo que as coisas de Deus levam tempo. E as coisas boas da vida também, inclusive no relacionamento. Então, talvez gastar mais tempo se conhecendo faça Isso. muito mais sentido do que ir Muito mais. atropelando os E o processos, né? conhecimento, nesse momento do namoro, de quem ela é a pessoa, entendeu? Esse conhecimento físico, que a nossa sociedade dá muito valor hoje ao sexo, então o conhecimento físico, ele vai acontecer, mas daqui a pouco. Sim, Gasta tempo agora se conhecendo mais emocionalmente, sabe, perfeito. mais Namoro existencialmente é quem é essa tempo, pessoa, né? É sim, tempo de se conhecer. de gastar tempo se conhecendo de forma emocional e não de forma física. Isso, Deixa a isso. física pro casamento, que aí Exatamente, é. ela vai conseguir As aproveitar a vida mulheres, né? As toda. mulheres, vê como é que ele trata a mãe dele. Isso Uhum, é importantíssimo, sim. porque vai retratar na sua vida lá na frente, sabe? Como é que ele trata as irmãs, como é que ele trata outras mulheres, como é que é o princípio dele com outras pessoas, né? Sabe, é uma pessoa prestativa ou não é? É egoísta ou não é? Entendeu? Sabe? Então, assim, isso vai livrar a gente de tantas questões, porque ele vai dizer assim, olha, é isso que a Bíblia chama de jugo desigual, né? Sabe? Era como se fosse assim, você está com alguém que tem princípios diferentes do seu. E aí imagina só, Adri, você está namorando com uma pessoa, Uhum. você diz assim: qual é o teu objetivo de vida? Ah, o meu é ir para o norte, o teu é ir para o sul. Não vai dar Não dá certo. certo. E a gente sabe, como é que a gente sabe disso? No meio do casamento? Não, no namoro. A gente tem uma ideia disso no namoro. Então eu já vi, olha, pô, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas não está dando certo, porque os objetivos de vida dele são muito diferentes dos meus. Sim, com Então não vai dar certeza. certo isso aqui, entendeu? A gente vai, né? Então você vai, por exemplo, você pode até um tricolor namorar com alguém que torce para uma Rubro-negra. rubro-negrazinha do esporte, né? Sabe? Vai ser um jogo desigual imenso, né? Na hora do Aham. jogo, assim. Mas ainda dá para segurar a onda. Mas em outras questões mais graves, mais sérias, de Sim. princípios, né, não dá Princípios, não, não dá. valores, É, objetivos de vida, é isso, muito é muito importante entender importante, né. isso, né? E, pastor, até para a gente conseguir também finalizar esse tópico sobre relacionamento e tudo mais, o que é que o senhor diria hoje para os cristãos solteiros? Que seria a forma ideal de conhecer alguém? A gente fez uma pesquisa também antes de começar isso aqui, e uma das principais perguntas foi: qual é o meu limite como mulher de Deus e qual é o meu limite como homem de Deus de tomar a iniciativa ou de aguardar? Tudo mais, até numa perspectiva cristã mesmo, como é que isso deve acontecer, sabe? Veja, vou lhe contar uma história engraçada, engraçada assim, né, Uhum, interessante, né. Eh, eu passei quando eu era jovem, né, muito jovem, antes de ter Suzy, a gente tinha uma prática na igreja que eu acho hoje um pouco engraçada, mas que era a prática da época, nos uhum. anos 90, nossa juventude, que era quando a gente ficava afim de alguém, a gente conversava com a pessoa: "Vamos orar". Eu fiquei afim de uma Eu não menina. acho isso engraçado não, eu acho isso correto. Não, veja, é É o correto, é correto, legal, sim, como cristão é correto, sim. né. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, é que veja como é que foi a situação. Aham, E aí eu tive um encontro com a menina, a gente era da igreja lá, né, da aham. igreja, e eu fiquei, afim dela, e ela aparentemente afim de mim. E a gente foi conversar e disse: "Vamos orar, vamos orar". E passou um mês, e essa oração, 2 meses, Mas e vocês estavam se conhecendo ainda ou Tava, não? tava, a gente Tá. convivia junto, né, fazia parte do mesmo ministério. Eu crente que eu já estava namorando, mas assim, mas estamos orando, estamos respeitando essa oração. Quando chegou uns 3, 4 meses depois, eu disse: "Olha essa oração". "Não, estamos orando ainda, tô orando ainda, tô orando ainda". Ah, E aí rapaz. quando chegou mais pra frente, eu disse: "E aí?". Eu nem te disse, né". "Ah, eu não quero mais não, você não, eu entendi que não é você não". Nossa, E aquilo foi terrível pra mim, né. claro. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu sofri, claro, porque poxa, eu estava crente que estava tudo certo já, 5 né. meses Era também, muito 4, 5 tempo. meses, né. É. E aí nesse final de semana que eu recebi essa notícia, né,
estava tendo um congresso de louvor na igreja do nosso amigo hoje bispo Miguel Shoa, mas que antes era todo mundo em igreja Na só, paz. né, a paz, né? E eles tinham trazido Daniel Souza, que é um ministro de louvor muito conhecido da gente dos anos 90, né, que canta Corpo e Família e tantas músicas conhecidas nossa, né? Uhum. E o Daniel contou a história dele, dizendo que ele tinha pedido a Deus uma esposa e como é que foi a situação. E eu falei, rapaz, eu vou fazer isso aqui. E eu me ajoelhei Como no foi? chão, né? Só me ajoelhei no chão e disse: Deus, eu quero agora dizer o seguinte: eu não vou mais procurar uma pessoa, você vai mandar para mim a pessoa certa. E eu tenho dois pré-requisitos: que ela me ame primeiro e que seja minha esposa. E passou essa oração. E eu fui convidado para O senhor foi trabalhar. bem ousado, Fui né? muito Foi ousado, bem muito ousado. ousado. Eu acho que Porque era novo, assim, né? E até colocar Deus como assim, a ó, a prova, gente vai né? acordar que é É, isso. exatamente, E né? até como homem também, normalmente é o contrário, né? De tipo assim, existe uma relação do homem de ir primeiro assim, né? Isso. Pois, mas aí eu não queria sofrer mais. Na verdade, era aí. Hoje, como psicólogo, eu entendo. Eu não queria sofrer mais. Sim, foi uma E forma eu do senhor coloquei. se blindar. Foi. E eu coloquei diante de Deus, talvez até inconscientemente coloquei diante de Deus isso, né? Passou alguns meses e eu fui convidado para trabalhar no encontro de jovens da Presbiteriana das Graças. Ela estava implantando o encontro de jovens e a gente da Episcopal, que já fazia muitos anos, a gente ia ensinar eles a fazer em algumas partes lá, ajudá-los, na verdade, né? E eu fui para trabalhar na bandinha lá, né? Que eu Uhum. toco violão e fui trabalhar lá, né? Eu, junto com o Aldênio, tava lá Aham. comigo, né? Sabe, já é Essa antigão, turma. né? Tava lá. E a gente foi, né? Eu, Aldênio, outro amigo nosso muito querido, chamado Anjinho, que a gente chama de Anjinho, né? Aham. E foi também, a gente foi junto trabalhar lá. Lá eu conheci Suzy. E Suzy foi quem despertou para mim primeiro. E, entendeu? O pessoal vai achar engraçado isso, ou ela não vai nem gostar de eu dizer isso, mas eu vou dizer. E ela ficou 5 meses a fim de eu, meio que sem O senhor querer. tá falando sério. Seríssimo. E eu meio que sem querer. Aí um O senhor dia, pagando de difícil, pagando difícil. rapaz. E eu não tinha entendido que eu tinha pedido a Deus alguém que me amasse Sim, primeiro. sim. E um dia a gente estava na casa de um amigo nosso, esse Anjinho, né? Uhum. E um outro amigo nosso, muito querido, Tony, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Uhum. Ele disse assim, eles brincando, ele me chamava de orelha. Não sei por quê, orelha! Ele me chamava de orelha, né? Era por causa do tamanho da orelha. Aham. E ele dizia assim, orelha, não é possível não. E Aldênio disse, olha, tem uma menina bonita, super gente boa, não sei o quê, que tá afim de Rodolfo. Aí o cara disse, afim de você? E ele brincando, dizendo, não é Aham. possível. E eles me pegaram, gente. Ele morava no nono andar, me botaram na janela do prédio. Negócio Mentira. perigosíssimo. Metade do meu corpo afora. E você vai aceitar ela ou não vai? Você vai querer ou não vai? E eu, papai, para com essa brincadeira. Me Aham. tiraram, né? E eu fui pelo menos orar para conversar isso com Deus. E eu tô dizendo a vocês, a minha vida tem umas coisas sobrenaturais que acontecem. E aconteceu muito disso de verdade, né? Eu dormi num dia, pedindo a Deus que me desse uma resposta, e acordei no outro dia, louco por. Uau. E liguei Uhum. para ela. Deus mexe com as nossas emoções, Demais, né? demais. E eu entendi a resposta, como se fosse assim: poxa, Deus, eu pedi a alguém que me amasse primeiro, ela está me amando primeiro e eu não estou entendendo o que pode ser a tua resposta. E aí eu chamei ela para conversar e a gente saiu nesse dia para tomar água de coco em Boa Viagem, que era a única coisa que eu podia pagar. E fomos, né? Uhum. E lá eu pedi ela em namoro e ela aceitou. Que Entendeu? Sabe massa. assim? Então, meses depois teve isso, né? Então, eu acredito que esse papel da gente orar como jovem, entregar a Deus a nossa vontade, sabe? Deus, eu quero alguém, Deus. Manda alguém para mim. Uhum. Escolhe alguém para mim, Senhor, sabe? Manda para mim. É muito importante. Mas também acho que a gente tem que ter essa ousadia de fazer alguma coisa. Por exemplo, Suzy escreveu uma carta para mim, dizendo os sentimentos que ela tinha por mim. Né, Uhum. sabe? Então, assim, ela teve essa ousadia de chegar e dizer: olha, eu vou expressar o que eu estou sentindo para ele. Ela Uhum. poderia levar um não, ela poderia levar um sim, É né? sempre um risco, né, É sempre um Rodolfo? risco, né? E a gente vai Qualquer ter que. relacionamento é Né? sempre um risco. Aí tem um ditadozinho que diz assim, André, vê que interessante. Muitos que tentaram não conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Uau. Entendeu? Então a gente tem que tentar. Vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Ninguém Sabe? sabe o que é que vai ser isso aqui. Exatamente, né? É. Mas a gente vai ser ousado e vai, entendeu? E pedindo a Deus que vai direcionando, né? É E assim, guardando, buscando guardar o nosso coração e expectativa no Senhor também, né? também. Que é uma coisa que eu acho que dentro da nossa geração a gente se compara muito por conta das redes sociais. E acho que é algo que na geração de vocês não tinha muito. E Exatamente. hoje tem uma pressão muito grande. Então, acho que tem a comparação, uma pressão muito grande e um atraso na sociedade, porque hoje a gente está sendo jovem por mais tempo.
né? Então, homens e mulheres não casam, não é mais normal casar com 20 e poucos anos. O normal para as pessoas hoje é 30 e pouco, e olhe lá. Então, a gente não tem essa dimensão das mudanças de geração, de comparação e pressão e tudo mais. E qual eu fico pensando sobre isso, que o meu lugar como cristã, como solteira, é guardar meu coração em Deus com expectativa no Senhor, não me tornando amargurada, não me tornando Sim, fechada, não isso. me tornando nada disso que as pessoas pregam hoje em dia, né? De você, não demonstrar sentimentos nem nada, tem que ter muita terapia para ficar Isso. ok nisso E eu também. vou lhe dizer outra coisa que eu penso também. Eu acho que a rede social contribuiu um pouco para isso, né? Eu acho que as pessoas hoje elas são muito Sim, criteriosas em escolher alguém. Então se quer muita perfeição. A gente vive um tempo da gestão da autoimagem. Então nós estamos, por exemplo, na rede social, a gente só posta as fotos mais bonitas nossas. A gente tira. Olha, na minha época, eram aquelas máquina fotográfica de filme. Polaroid, aham. Era, você tirava as fotos e o que saiu, saiu. Uhum, Então a gente fazia careta, fazia alguma coisa no aniversário, no meio do aniversário saiu, foi a foto que saiu. A sim. gente nem tinha como ver antes essa foto. Eu olhava para ali e tirava a foto, né? Hoje a gente tira 15 fotos para poder postar uma. Sabe? A gente mexe, faz não sei o quê, coloca filtro, coloca tudo. Então você vai meio que olhando aquela pessoa e você vai idealizando alguém que tem uma perfeição que não E a existe na gente traz um verdade, né? reflexo disso para os relacionamentos, né? A gente Muito, acha que os muito. relacionamentos não vão É, ter problemas, é. deveriam ser perfeitos, como as coisas nas redes sociais aparentemente Exatamente, são, né? E não e são, não né? são. E outra coisa, veja, a gente aprende um com o outro, né? Nós vamos. Perfeito. E outra coisa interessante, parece que a física, quando diz que os opostos se atraem, ela tem razão. Porque é impressionante como a gente vai gostar de pessoas que têm muitas coisas diferentes da gente. Uhum, E a gente, se a gente for inteligente, a gente vai entender que as nossas diferenças, elas não são para nos afastar, é para nos completar. O que perfeito. eu não tenho, ela tem. O que ela não tem, eu tenho, né? Mas a gente não usa assim. A gente usa aquilo para nos diferenciar. Então, às vezes, a gente, né? Por isso que a gente gosta de dizer assim, é uma frase conhecida que a gente diz assim: aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. E para mim, uma relação só continua dando certo enquanto isso for verdade. Quanto aquilo que nos une for maior do que aquilo que nos separa, a gente consegue viver o namoro, viver o noivado, viver o casamento, né? Quando as nossas diferenças passam a ser maiores do que as nossas semelhanças, aquilo que nos separa começa a sobressair, vai começando a entrar em crise a relação e ela vai acabar. É aquela questão de botar os prós e contras no papel, né? E Isso. ver as semelhanças e E realmente. mudar, né? E olhar para o Perfeito. outro. Então, por exemplo, na terapia de casal, eu tenho uma dinâmica que é muito legal, né? Mas eu não indico as pessoas a fazerem muito sozinhas, porque elas vão brigar, né? Então, na frente do terapeuta não tem isso, né? Sim. Mas é assim, eu coloco isso, exatamente isso. Me diga as cinco coisas que você mais gosta no seu casamento, por exemplo, na sua relação, e as cinco que você menos gosta. E aí eles preenchem e vêm comigo aqui na minha frente mostrar um Tem que para o ter muita outro, entendeu? maturidade e Muita disposição, maturidade, né? Eu muita. acho que É. uma das coisas que a gente esquece de falar, que os relacionamentos demandam, é disposição. Se você não tiver É, disposição, exato, do que exato, né? adianta, né? É, de você dizer assim, eu quero. E é isso, assim, o lutar pela relação, né? Porque hoje a gente tem um tempo assim, não deu certo, separa. É Isso. muito fácil a gente, né? Eu costumo dizer que a maior tentação que a gente tem é de desistir. Feito. Então a gente quer desistir do casamento, quer desistir da profissão, quer desistir do ministério né, pastoral porque é difícil. Então a gente sempre está querendo desistir. E pular do barco na tempestade é o mais É o mais fácil. fácil. Bota o colete e pula. Exato. O difícil é segurar o leme e trazer ele de volta para o prumo, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a lutar pelas nossas relações, né? Sabe, Exato. entendeu? Elizabeth Elliot tem um livro dela que eu acho que todo crente deveria ler, que é Paixão e Pureza. E dentro do livro ela fala uma frase que me pegou muito, que é: onde há vontade, há um caminho. E isso serve muito para as relações, serve para tudo na vida, né? Se eu tenho vontade de fazer isso, eu quero saber qual é o caminho possível. E o caminho pode ser torto, pode ser diverso, mas ele vai estar direcionando para aquilo ali se acontecer, né? Isso. Isso é tão importante, né? E a gente usa hoje uma frase muito conhecida também, batida, que é assim, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando não quer, dá uma Exato, desculpa. exato. Mas quando quer, dá um jeito. Se Aham. você quer, você vai dar um jeito, você vai atrás, você vai fazer tudo. Então, se a gente quiser, quando eu atendo casais, eu digo assim, eles estão em crise, né? Eu chego assim e digo, veja, vamos lá. Você quer separar? Primeira coisa que eu pergunto é isso. Aí a pessoa, ah, não, não quero separar. Pronto, então.
Já sabemos disso. Descarta, né? É porque às vezes eu costumo dizer o seguinte: quando você não sabe o que você quer, você começa sabendo o que você não quer. Perfeito. Entendeu? Né? Então, por exemplo, eu atendo um jovem que vai fazer vestibular. Você quer fazer o quê? Não sei. Tá bom. Mas Você quer mexer com saúde? Aguenta ver sangue? Não. Então já sabe o que não quer. perfeito. Você vai eliminando o que você não quer para chegar onde você quer primeiro, né? Então, Uhum. eu não sei o que eu quero, mas você sabe o que você não quer. Entendeu? Você quer ir pro norte? Não quero. Mas você o quê? Quer ir pro sul? Não, pro sul também não. Eu não sei se quero ir pro norte, mas pro sul eu sei que eu não quero ir. Então tudo bem, você já sabe o que você não quer. E Uhum. assim a gente vai seguindo, né? Sabendo disso. Então, é muito importante essa maturidade. Outra coisa que eu vejo muito, né? Você falou da questão da juventude, que a gente tem um apelo à jovialidade no nosso tempo, né? Uhum. Então, todo mundo é jovem, as pessoas hoje ainda gostam de ter o cabelo da cor, não tem mais ficar grisalho é uma coisa ruim, né? Uhum. Nós estamos numa época, por exemplo, agora que eu não estou falando, nada disso é ruim que eu estou dizendo, tudo isso é ótimo. Eu digo assim, dos implantes capilares, porque ninguém quer ficar careca, alguma coisa, seu calvo, né? Uhum. Tudo bem, não tem problema. Se isso te faz bem, vá lá, vá atrás e busque, seja feliz. Mas há um apelo à jovialidade muito grande, né? Isso. Sabe? E a gente com isso começa a se tornar jovem e eu vejo adultos absurdamente infantis, infantilizados nas Isso é suas relações, né? exato. Sabe? Isso é tão comum, né, É Rô? muito comum, né? A gente até brinca, né? A quinta série não morre nunca, né? Até meio-dia é legal, é engraçado isso. Mas depois pra frente já não é mais engraçado, né? Porque a gente chegou na fase adulta, então agora tem responsabilidades do adulto. Você não é Perfeito, mais infantil para estar tendo atitudes infantis. É perfeito. isso. E pastor, pra gente caminhar para o final, qual seria o conselho que o senhor daria para uma pessoa, para um crente, para um cristão, seja ele um jovem, muito jovem, ou jovem adulto, diante acerca dessas difíceis situações da sociedade hoje em relação a relacionamentos, em relação à sua individualidade? Qual seria o conselho que o senhor deixaria para a nossa geração? Veja, eu gosto de dizer sempre que na vida existe o ideal e o real. O ideal é o que Deus tem para nós. O real é o que a gente vive. Uhum. Só que a gente que é povo de Deus, a gente tem que viver o real sempre buscando chegar no ideal. Eu estou sempre em busca do ideal, né? E aí a gente tem que saber isso, assim, o que é que eu, como é a vida que eu estou vivendo hoje? Ela tem agradado a Deus? Eu tenho buscado esse ideal de vida para mim, o que Deus tem para mim? Então, por exemplo, em termos de relacionamentos, né? Vou falar algo polêmico aqui, né? A gente tá chegando no final, vou falar polêmico, né? Para nós cristãos, o ideal é que o sexo seja feito no casamento. Ele é um privilégio de casados. Amém. Esse é o ideal de Deus. O real é que está todo mundo aí fazendo, certo? Mas o ideal de Deus não é esse. Então, assim como acontece com o sexo, acontece com várias outras situações. Então, por exemplo, a vida, maritalmente falando, a vida do matrimônio, ela é para o casamento. Então, hoje você tem um namoro onde você vive como se fosse casado, isso pode ser o real, mas o ideal não é. Então, a dica que eu dou para o jovem é busque o ideal de Deus para você. Amém. Sabe assim, né, tente focar naquilo que Deus quer para você, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele tem o melhor para nós. Amém. E a gente vai buscar isso. Tudo bem, pastor, eu não estou vivendo nisso ainda. Eu sou a pior pessoa do mundo. Não, não é. Você está no real. Mas tente mudar um pouquinho a sua estrada para que ela lhe leve para o ideal e não que Amém. continue no real, entendeu? Seria isso. Amém. Amém, pastor. Estou muito feliz com a nossa Que conversa. bom. Ah, aprendi muito, como sempre, que eu sinto para conversar com o senhor. Que bom. E eu queria perguntar se o senhor quer falar mais alguma coisa, se o senhor quer compartilhar mais algo aqui. Olha, não, eu tô tranquilo aqui. Tô meio tenso ainda, como se eu tivesse assim, meio, sabe, envergonhado, sem Uhum. nenhuma historinha, sem nenhuma gracinha, né? Pô, vai dizer, cadê a gracinha, a Eu historinha? estava me perguntando É, isso. pois é, não, mas eu tô tranquila. Foi as perguntas aqui, eu acho que a gente foi falando desses assuntos E mais, foi soltando, né, um e pouco foi falando um mais, pouco né? mais, né? Mas veja, eu tô muito grato. Quero dizer algo Amém. para a gente deixar registrado, que eu acho importante dizer, que a nossa volta para Recife foi um momento muito delicado e difícil para a gente, né? Sim. Porque nós estávamos em Petrolina vivendo o melhor da nossa vida, né? E a gente estava com muitos planejamentos e muita coisa boa acontecendo por lá. Mas quando a pandemia chegou, Uhum. ela nos tirou pessoas preciosas e nós perdemos pessoas muito queridas, né? Então, em Petrolina, eu perdi, por exemplo, eu que eu digo eu, mas assim, a igreja de Petrolina perdeu nosso ministro de louvor, um homem de Deus que eu quero honrar ele aqui, Ângelo Meneghel, né? Um amigo nosso muito querido, meu irmão querido, né?
E aquilo acabou comigo de um jeito, Adri. Eu nunca na minha vida senti um sofrimento tão grande como eu senti com o falecimento do. Só que eu era o pastor da igreja, a igreja estava arrasada porque era um homem de 48 anos, atleta, absurdamente amado e querido por todo mundo da igreja e pela cidade. Sim. E esse homem morre, sabe, né? Naquela questão de entubar as pessoas ali, ele faleceu com a Covid. Né? A gente jamais esperava isso. Né? E nessa situação, isso quebrou a gente todinho, a igreja Aham. toda. Só que eu era o pastor e tinha que estar bem para motivar esse povo sem estar. Então, todos os dias eu chorei por meses a morte de Anne, meses e meses. Uhum. Sabe assim, sem ninguém saber, porque eu chorava em casa para poder estar bem na igreja, depois fazendo culto, pregando no domingo seguinte, na quarta-feira, né? Foi muito duro. E 15 dias depois de eu perder, da gente perder Ângelo, a gente já tinha perdido um amigo querido também antes, né? A gente perdeu o Ângelo, depois nós perdemos a minha avó. Ela faleceu aqui em Recife. Ela tinha tido Covid, saiu do hospital e o Covid mexe muito com os órgãos e ela teve um infarto e faleceu, né? E um tempo depois a gente perdeu um outro amigo muito querido, nosso Hoffman, que foi um amigo nosso da juventude da Trindade, né? Faleceu também muito jovem, na minha idade, e faleceu também. E um mês depois, o meu sogro faleceu, o pai de Suzy. Nossa, muitas coisas, né. Então foi uma lapada assim de perdas muito muito preciosas para a gente, muito próximos, né? E quando meu sogro faleceu, isso mexeu muito com a gente. Mexeu muito com a minha sogra que ficou aqui e entrou num Uhum. processo de muita dificuldade de sentimentos, né? Sabe, mexeu com Suzy demais que estava lá, vendo a mãe Claro. sofrendo aqui, estando longe. Uhum. E nós começamos a orar, e coração, esse direcionamento de Deus de voltar para cuidar da minha sogra, para ficar perto dos meus pais, da nossa família, sabe? Só que foi muito a decisão. É porque a igreja de Petrolina sofreu muito com isso, né? A gente vivia lá muito bem com eles, muito querido, eles, meu e eu deles, né? E eu gosto de dizer assim, eu não era um gerente do Banco do Brasil que estava sendo transferido de agência. Eu era um pastor. Eu Uhum. cheguei lá, tinham 28 pessoas, eu saí, tinham centenas de pessoas na igreja que tinham se convertido com o meu ministério. Eu era o pai espiritual daquele povo ali, né? Aham. E talvez até hoje seja para muitos, né? E aquilo foi muito doloroso para eles e para a gente, essa ruptura. Quando a gente chegou, né, Recife, eu vim de Recife, morava aqui, mas 15 anos fora, a cidade é outra, Com mudou, tudo certeza. mudou. Nossos amigos agora estão todos casados com filhos e vivendo outra história, outra realidade, né? E foi muito difícil a adaptação da gente. Eu tive que largar a minha clínica lá, o consultório, montar outro aqui Pra do fazer tudo zero, aqui, viver sim. tudo aqui. Uma cidade que tem infinitamente mais psicólogos que Petrolina, ninguém me conhecia aqui. Foi Um muito grande difícil. desafio, né. Mas a gente teve um bálsamo nisso tudo, né? Quando eu decidi voltar, eu cheguei aqui em novembro, antes de vir, eu vim falar no seminário de vida, e disse assim, Ivan, nós tomamos uma decisão. Ele sabia dessa luta toda que a gente está vivendo e disse, qual a decisão? Eu disse, nós vamos vir morar em Recife. E Ivan, daquele jeito dele, tava ele e Marcondes no carro, a gente indo pro seminário de Aham. vida, fez uma festa, e diz, vai pra Recon, vai pra Recon. Ele nem tinha assumido a Recon ainda, ia assumir no mês seguinte, né? Aham. E a gente, quando eu cheguei, conversamos com Dom Paulo, tivemos um tempo de oração para entender se era isso que Deus queria, e eu e Suzy entendeu o que era isso, né? E viemos para Recon. E eu vou lhe dizer, os primeiros cultos aqui foram muito difíceis. Porque eu não conhecia muito a Recon, eu tinha vindo na Recon 10 vezes no máximo na vida, né? Uhum. E eu comecei a sentir falta da Trindade, que era a minha igreja, que era a minha casa, que era onde eu queria estar. Né? Assim, eu pensava que queria estar lá, porque na minha cabeça era isso, né? Mas a gente sentiu de Deus de vir para cá. E com o tempo, a gente foi se apaixonando pela Recon, porque a Recon nos acolheu muito bem. Essa igreja nos recebeu, sem saber que a gente vinha de um sofrimento. Parece que porque ninguém sabia, muita gente não Sim, sabia, mas não fazia ideia de não nada fazia disso. ideia. E nos acolheu de uma forma que como se tivesse, como se soubesse disso, né? E a gente foi muito amado e tem sido nesse tempo todinho que a gente está aqui. E assim, eu digo a você, sem medo de errar, né? A, Claro, a melhor parte de ter voltado para Recife foi estar perto da minha família, né, dos meus pais, dos meus irmãos, dos irmãos de Suzy, da minha sogra, que mora com a gente hoje, né? Dos tios e tias, todo mundo. Mas a segunda melhor parte, sem sombra de dúvidas, foi estar na Recon. A Recon é um bálsamo, Amém. é um presente para a nossa vida, né? Então a gente está muito feliz aqui, a gente gosta muito da igreja, né? A gente se doa para a igreja, né? Porque a gente ama realmente fazer parte da Sim. igreja, né?
E assim, eu queria deixar esse agradecimento à igreja, às pessoas que são dessa comunidade, fazem parte, né? A Dom Ximenes, que foi meu professor no seminário, meu amigo, meu pastor, né, bispo, né? E me recebeu muito bem, com muito Amém. carinho, aos pastores colegas que muitos nem me conheciam, e hoje a gente tem um convívio muito bacana, assim, eu amo todos eles, né? Uhum. E a Ivan, que é meu irmão de muitos anos e que, assim, ele teve esse olhar antes de mim, de Sim. que o lugar certo para eu estar aqui, né. E hoje eu digo isso para ele direto, eu disse: "Rapaz, assim, o melhor lugar para eu estar aqui mesmo, era onde Deus queria que eu estivesse", né. Então, Amém. foi maravilhoso, assim, é muito bom estar vivenciando esse tempo aqui. Amém, glória a Que bom. Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor. A gente está muito feliz com essa mesa, muito feliz com o que o senhor compartilhou. E eu tenho certeza que, além do seu agradecimento, a gente, como comunidade, tem muito a lhe agradecer ao que o senhor e Suzy têm se dedicado aqui também. Amém. A gente é muito feliz por ter vocês aqui com a gente. Bom, legal. Amém. Tamo junto na jornada. Amém. Então, muito obrigada por você ter acompanhado no nosso Reconcast até agora e nos vemos no próximo episódio.